Eu sou Maria Beatriz Mendonça. Ninguém me conhece por esse nome, todo mundo me conhece por Bia Braga. E eu sou professora na área de teatro, no campo da atuação, na Escola de Belas Artes da UFMG, e eu sou uma curiosa da Abrace desde 1998, e dessa curiosidade gerou, né, lá naquela época, a minha integração, né, a associação, e tive a alegria assim, de poder coordenar o GT Territórios e Fronteiras durante 2 gestões, que foi um desafio enorme, após, até engasguei, né? Após Renato Cohen nos deixar, e aí eu fico emocionada de falar isso. E foi assim, é um GT que realmente todo mundo fala dele, mas que territórios e fronteiras, onde é que vocês estão? Vocês não estão em lugar nenhum, e a gente adora essa polêmica, quem está nesse grupo. E é um grupo que eu tenho assim, uma alegria enorme de participar dele. Então, tenho estado nele, ainda que antes eu tenha participado de outro grupo, que foi o Processos de Criação. Olha, a importância, para falar da importância da Abrace, eu vou querer ler uma prosa poética, um trechinho pequenininho de uma prosa poética, do escritor Juliano Garcia Peçanha. Vocês vão entender onde é que eu vou chegar. Ele fala assim: quando eu nasci, o mundo estava muito adiantado e os seus tentáculos já haviam engolido quase tudo. A espiral do progresso e a ideia moderna de liberdade haviam arrastado o meu sistema familiar numa tal vertigem que a criança recém-chegada passou inteiramente desapercebida. Olha, a sensação que eu tenho na relação com a Abrace, eu cheguei em 98 para me relacionar com a Abrace, e eu me sentia um pouco assim também uma criança no meio de profissionais extremamente experientes e que eu tinha muita admiração por vários deles. E percebi que essa criança, na verdade, era a própria área de artes cênicas no mundo da pesquisa e da produção científica brasileira. E a importância da associação foi afirmar essa infância e dar a possibilidade dessa criança crescer com uma afetividade, né, que ela se sentisse não negligenciada, né, nesse vasto mundo aí da pesquisa, de todas as áreas de conhecimento, que essa criança, além de não se sentir negligenciada, que ela não crescesse com ressentimentos, né, em relação à área de ciência, né, das ciências como um todo, e que ela pudesse fortalecer e criar seus vínculos, né, não só com as próprias crianças da área, mas com outras perspectivas. Então, eu acho essa prosa poética, ela me toca muito profundamente por isso, porque eu percebi um acolhimento, né, da minha presença como uma jovem pesquisadora, tateando ali metodologias, vinda de um mundo cuja noção de teoria não se fazia necessariamente pela escrita e pela linguagem mediada pela escrita, e sim oriunda de um trabalho prático, experimental, artístico, do campo da atuação. Então, tinha que ser acolhido isso, né? Então, eu sentia que a Abrace, ela teve essa importância fundamental para contemplar essa diversidade também de ações de pesquisa. Tá? Citar para a gente um aspecto marcante ou relevante no processo de construção da Abrace, nesses 15 anos. Tá. São realmente vários momentos assim que eu me lembro que são muito importantes na trajetória da Abrace. Mas, particularmente, né, pensando no meu percurso, me veio à lembrança uma reunião científica que foi feita no Rio, que eu conheci o professor Luiz Alberto Sanz, da Universidade Federal Fluminense. Ouvindo-o falar nessa reunião científica, eu realmente fiquei muito surpreendida, porque eu percebia no discurso dele algo realmente que me parecia contemporâneo, não só na relação das artes com a ciência, mas o modo de pensar, né, a nossa produção. E eu tive realmente uma identificação com a forma como ele pensava, né, os processos de criação, e ele era o coordenador
né, nessa ocasião do GT de processo de criação. E mediado, né, por ele, durante muito tempo eu pude, né, acompanhar, né, esse pensamento dele do ponto de vista também da metodologia da pesquisa, né, para as artes. Foi uma pessoa que me tocou muito. Eu acho que esses encontros são muito marcantes de um ponto de vista pessoal para o pesquisador, né, mas são encontros humanos. E aí me lembro de outro encontro, por exemplo, eu estava no GT de processo de criação em Florianópolis, e aí eu fugi do GT. Fugi porque eu tinha lido um artigo de um professor que eu não conhecia, chamado Mário Fernando Bolognese. Eu falei assim, que diabo é esse? Né? Vou lá ver quem que é. Ele estava no GT de dramaturgia. Eu falei, mas não tem nada a ver comigo o GT de dramaturgia, mas eu li um artigo dele que eu achei maravilhoso. Eu falei, vou lá conhecer. Fugi do GT Processo Criação um dia e fui lá e me infiltrei no GT Dramaturgia. Ele ia fazer uma exposição. E eu falei, gente, olha, a exposição dele foi muito interessante e me fez, assim, diluir preconceitos, porque realmente a gente, quando se localiza em alguns campos, né, de trabalho, de pesquisa, a gente, sem querer, estabelece alguns preconceitos também. A gente não pode ter receio de dizer isso. E ele me ajudou a abrir também, né, o pensamento entre, né, a inter-relação dentro da própria área de arte cênica, de modos diferentes de produção, e fez surgir também uma boa amizade, uma interlocução muito boa com esse professor, que é um professor muito querido. Antes mesmo da Abrace existir, eu tive um impacto que eu costumo dizer que, para mim, ali eu vi uma semente brotar da Abrace sem saber, né, da própria existência dela. Eu participei como convidada de um encontro que foi feito em São Paulo, onde eu pude conhecer o professor Armindo Bião, o professor Sérgio Farias, o professor André Carreira, tinha outros, professora Bia Medeiros, numa reunião realizada em São Paulo para pensar uma perspectiva de pesquisa em artes cênicas no Brasil e outras questões. E era, assim, uma iniciativa de um vulto empreendedor para unir pessoas, né, muito grande. E, para mim, né, eu intuo que ali, né, o professor Armindo Bião teve articulado com esses outros colegas, né, ali presentes, e por isso que eu falo, eu, né, me sinto mais uma curiosa, mas eu estava ali, de alguma maneira, integrada a eles. Eu sinto que ali foi uma semente importante para a criação e a efetivação mesmo da associação, que logo em seguida, né, ela foi articulada como tal e foi criada. Eu não poderia deixar de dizer um pouco do grupo de trabalho que eu participo, quando eu penso em momentos pontuais. O que aconteceu com a possibilidade da abertura dos GTs, para mim, foi uma ocasião muito feliz, foi né, um processo metodológico do evento muito bom. Então, você abrir os GTs para que outras pessoas venham, né, e comunguem com a gente do que a gente está pensando e fazendo, e vice-versa, eu gostei muito dessa iniciativa. E eu pude ir não só em outros GTs, né, nesses 2 últimos anos, na gestão lá, né, promovida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como nós fizemos uma atividade no GT de Territórios e Fronteiras, num viaduto perto ali da universidade, que para mim foi muito emocionante, né? Grande parte das pessoas que integram o nosso grupo, a gente fez uma atividade performativa, né? Num viaduto, a partir de uma discussão importante, e a gente fez algo que era singelo, mas foi muito impactante, e mexeu na cidade, fez uma intervenção na cidade, dialogou com o mundo, e a gente saiu super feliz de algo que nos pareceu muito importante também ser incentivado, né, pela associação, que é a produção prática da pesquisa, né, a prática artística associada ao pensamento, né, o pensamento da pesquisa, que é um pensamento criativo também por excelência. Então, foram momentos que eu acho que são marcantes para mim. E como bem, né, o professor Sérgio Farias pontuou, eu não podia deixar de dizer assim, que
A existência, né, dos novos programas de pós-graduação no Brasil possibilita uma articulação, né, e um fomento da pesquisa em artes cênicas no Brasil que é muito importante. Então, se existe hoje um programa de pós-graduação no interior de algum estado, ou em algum estado do norte do Brasil, que ainda está precisando ser, né, fomentado ou estimulado, eu penso sim que é dever nosso criar mecanismos de apoio para essas iniciativas. Porque geograficamente, claro, ainda que tenhamos as novas tecnologias, né, mas a gente sabe que assim, não é assim bem que funciona no Brasil, cuja internet banda larga, para mim, não é banda larga. Né? Então, a gente tem limitações tecnológicas no Brasil para a gente pensar de um ponto de vista, né, muito assim, não, mas isso, a tecnologia resolve essa distância. Não resolve. Então, a gente compete, abraça sim, ir aonde o povo está. E eu desejo isso.